Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda, eu sou o René Moreno e hoje nós damos sequência nas lives falando sobre positividade com Isamara Ramos. Se você gosta do meu conteúdo, dê um apoio aqui pro peão, ajude os nossos afiliados ali no Magazine Luiza, tem o Magazine do Car. Todas as vendas, tirando impostos, são destinadas à produção de material paradidático. Ajude comprando no Magazine Luiza, Magazine Educar, você já está apoiando a educação, escolas públicas. E temos o link da vaquinha, que é o link onde com R$ 2,95 você pode fazer uma doação todos os meses para ajudar uma criança em escola pública. Veja lá o vídeo, o texto, se interesse sobre o projeto, enfim. E aqui no canal do Peoncast a gente gosta de promover cultura, educação, empreendedorismo, liderança, experiências, tudo que possa ajudar e agregar na vida pessoal e profissional. E essa é a ideia, compartilhar experiências, agregando valor no seu dia a dia. E hoje a gente fala com Isamara Ramos, que ela vai falar exatamente sobre positividade. Quero agradecer o Luiz que está chegando, obrigado Luiz, a Fer que também já está por aqui falando oi. E nós dando sequência, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Fala chefe, seja bem-vindo. E a gente vai compartilhando experiências, impactando pessoas, ajudando pessoas a entenderem mais, cada dia mais. A Isa já chegou, já estarei conectando aqui com ela. Ela vai compartilhar essa questão da positividade, entender mais sobre os propósitos. Ramos, bora lá. Fico muito feliz de receber você aqui. Lembrando que todos os recados estão... Olá, Isa. Olá, Renê, tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Te ouço muito bem, te vejo também muito bem. Você fala da onde? Eu moro em Patos de Minas, é uma cidade no interior de Minas Gerais, próximo de Uberlândia, um pouquinho distante de Belo Horizonte, mas é mais próximo de Uberlândia. Fabuloso. A terra da Serra da Canastra é longe de você? Mais ou menos, não é muito, não. Fabuloso. Hoje eu falei com uma empreendedora da Serra da Canastra, tem 13 anos, e ela tem um empório de queijo da canastra, 13 anos. Eu achei fabuloso. Queijo é maravilhoso. Essa região é um dos mais gostosos aqui de Minas. Estou honrado de receber você aqui, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, eu que fico honrada. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da onde você veio, aonde você está, para onde você vai, aonde essa veterinária graduada em marketing e que vai falar sobre positividade aqui pra gente hoje. Qual é a mensagem? Seja bem-vindo, o chapéu é seu. Obrigada, Renê. Então, eu sou de origem humilde, eu cresci numa família simples aqui, né, em Minas. Morava com os meus pais, hoje eles são separados, se separaram quando eu tinha 18 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas a vida não foi fácil, né? Tudo na minha vida eu batalhei muito para conquistar. E, assim, alguns fatores marcantes da minha vida são pequenas conquistas, mas que, para mim, significaram muito, né? Eu me recordo, assim, quando eu era adolescente, eu queria, às vezes, fazer as coisas e a minha mãe não tinha condições de bancar, né? E eu sempre fui aquela pessoa que eu dava um jeitinho, sabe? E eu lembro que aqui, assim, uma das histórias mais marcantes, assim, é que eu estava aqui na minha cidade, tinha uma escola de cursos. E na nossa época era muito comum, né, Renê? A gente fazer curso de informática e tal, ter o certificado. Hoje em dia nem precisa mais, né? Enfim. E eu lembro que tinha uma escola aqui na cidade que fazia cursos. E eu vi as pessoas panfletando no semáforo. E eu queria muito fazer o curso. Só que era caro e eu não tinha grana para pagar. E aí, um belo dia, eu resolvi. Falei, olha, se tem esse pessoal aqui entregando panfleto, eu vou lá e vai dar certo. E eu fui. Cheguei lá, conversei com o dono e falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o curso, mas vamos fazer uma troca? E aí ele me explicou, olha, não, essas pessoas que estão entregando panfletos trabalham com permuta. Você trabalha para mim e eu te dou os cursos. E eu falo que esse foi o primeiro, assim, B2B da minha vida, o primeiro grande negócio, né? Que aí eu comecei a panfletar no semáforo, fazer pesquisa com cliente, e isso despertou em mim hoje o gosto, né, por pesquisa e por toda essa área. E isso eu fui crescendo, fui fazendo cursos, a minha graduação em veterinária foi por bolsa, eu fui bolsista do ProUni, estudei muito, e assim, eu acredito que são frutos que a gente colhe por não desistir, Renê. Porque a vida toda eu ouvia assim, você é filho da empregada, você não vai conseguir. A sua vida, você tem que se contentar, ter pouco, sonha menos, você tá sonhando demais. E eu sempre ouvi
isso me motivava mais. Eu falava assim, então vamos ver se eu não vou conseguir. E aí eu fui estudando, fui me dedicando, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, consegui passar em veterinária, me graduei. Aí depois me especializei em farmacologia e terapêutica veterinária, que é uma área que eu gosto muito de medicamentos e tudo. Até o meu atual emprego tem a ver com isso, eu trabalho na farmácia veterinária de um hospital, coordeno lá todos os processos. Mas sabe aquela sensação que você fala assim, nossa, eu ainda não estou explorando tudo que tem aqui dentro? Né? Igual você agora com as lives e com tudo. E aí, o meu noivo, que é o João, que tá aí, né, na live também, ele sempre me Ótimo. falava, olha, você tem algo mais, por que você não explora outras áreas? Você gosta tanto de falar, eu dou palestras, assim, algumas coisas, eu falei, olha, eu gosto muito. Então eu comecei a pesquisar e aí eu entrei no marketing. Com complemento mesmo, assim, porque eu acredito que a veterinária, ela tem tão pouca divulgação em algumas áreas, ainda é tão pobre em algumas coisas, e eu pensei, nossa, então eu vou unir o útil ao agradável. Eu gosto de estar com as pessoas, de falar, eu falo muito, tá? E então eu uni essas duas coisas. E aí, aqui na minha cidade tem a Universidade Federal de Uberlândia, e que tem um mestrado na área de engenharia de alimentos, e eu gosto muito dessa área da veterinária, que é a área dos alimentos, a área de qualidade de carne animal e de tudo que envolve, né, a produção animal. E eu falei, por que não também fazer um mestrado para me especializar mais? E aí, eis que uma veterinária entra em um mestrado de engenharia de alimentos. Aprendi cálculo, coisa que eu nunca imaginei na vida, e tô Fabuloso. amando. Fabuloso. Um Ô, pouquinho Isa, assim, bem resumidão. caraca, que surpresa, que currículo. Ô, Isa, só voltando um pouquinho no passado ali, você realmente, as pessoas julgaram o seu passado, tipo assim, não, você tem que se contentar, isso você chegou a ouvir várias vezes, tipo, o seu ambiente, não, você não nasceu para isso, porque você nasceu em outro ambiente, realmente foi uma conversa que teve na sua rotina? Sim, eu ouvia de pessoas, até da minha família, Renê, infelizmente, assim, algumas pessoas próximas que falavam, olha, vai com calma, sua mãe não consegue pagar a faculdade para você, você tem que ter noção do que você pode fazer e do que você não Que pode. coisa. Mas dentro de mim eu sempre falava assim, eu vou conseguir. E aí, isso vem da positividade, que a gente vai até discutir hoje. Que Sim. dentro de mim, eu sempre mantinha esse pensamento positivo. Eu falava, olha, independente, eu vou tentar. Pelo menos tentar, eu vou. Eu não vou desistir sem ter tentado. E isso foi me motivando, e eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de estar envolvida nos processos. Então, na escola, eu não conseguia ser só uma aluna que chega na escola, que senta, estuda e vai embora. Não, os professores tinham um projeto, a Isamara estava lá. Tinha feira de ciências, a Isamara estava lá. Concurso de matemática, a Isamara estava lá. Então, eu sempre fui uma pessoa muito participativa. E até um professor meu da faculdade, que foi meu orientador, me falou uma frase que me marcou muito. E eu acho válido compartilhar com as pessoas que estão nos vendo agora. Ele diz o seguinte, que a gente precisa ser visto para ser lembrado. Então, quanto mais a gente é visto, seja no trabalho, pelo que a gente está fazendo, mais nós vamos ser lembrados. Lembrados como as pessoas que somos, com as atitudes que temos e com tudo que a gente produz. Então, eu sempre fui vista e fui lembrada. Lembrada como, até quando eu encontro os meus professores e falam, nossa, menina, você era, assim, porreta, você fazia tudo, né? E mais um pouco. Eu falava, realmente eu fazia tudo e mais um pouco. Ó, vou dar meu depoimento aqui para você. Se eu terminasse a live agora, eu já ficaria muito feliz. Por quê? Você escolheu o tema positividade. E esses 6 minutos iniciais é pura positividade. A sua superação, isso demonstra que você está extremamente conectada com o tema. Você não quis colocar um tema só porque achou que era bonito, não. É Não. você. E eu estou muito feliz de ouvir a sua história, esses inícios, que eu já estou emocionado. E já vou soltar um convite aqui para você ao vivo, para não dar para você recusar. Como você é muito ativa, como você é muito envolvida. Brincadeira, você pode recusar, tá? Só vou deixar o convite. Tá. Eu abri um espaço aqui no Peoncast para
uma vez por semana, a pessoa mandar um vídeo falando da área que ela tem expertise. Então, o poeta fez um vídeo de um minuto. A poetisa, vídeo de um minuto. Vai ter a psicóloga, o psicólogo, enfim. E eu não tenho uma veterinária para falar um minuto. Eu não tinha. Tem. Agora tem. Um minuto. Chama dica de um minuto. Aí a gente decide depois no particular. Mas é uma vez por semana para a gente agregar isso que você acabou. Para enriquecer mais, né, essas informações. E para, no caso, quem não é visto, não é lembrado, não é o seu caso. Mas vamos fortalecer essa imagem aí, doutora. Sim, com certeza. Que coisa boa. Continua aí, fica à vontade, minha querida. Então, e aí diversos fatores foram acontecendo na vida, né? E, assim, algo que me marcou muito, a gente tocando no tema da positividade, é que eu fiz vários testes. Sabe aquela pessoa que fala assim, vamos ver se realmente isso funciona. E durante a minha faculdade, tinha um prêmio para o melhor aluno, que chama Júlio Reis. Então, durante os 5 anos de faculdade, aquele aluno que mais se destacasse de cada turma, ganharia essa honra ao mérito na colação de grau, né? Tá. E eu estudava à noite e trabalhava inicialmente, quando eu comecei a faculdade, período de 12 por 36 em uma farmácia, porque eu também sou técnica em farmácia. Então eu saía, você usa um pouco de tudo, Renê. Eu saía às 7 horas da farmácia, a minha aula começava às 7. Então, um dia eu era emendado, né? Eu ia direto do trabalho para a faculdade, tinha aula até 11h30 da noite, tinha dia. E no outro dia, eu tinha o dia livre para estudar e fazer as coisas, mas a gente sabe que quando trabalha muito, o corpo fica muito cansado. Sim. E depois que eu mudei de trabalho, que eu fui para o hospital, eu trabalhava de 7 às 5 e ia para a faculdade à noite. Eu pensava assim, será que eu vou ganhar esse prêmio? No início eu pensava, nossa, nunca vou ganhar isso. E aí, eu falei, vamos ver então, vamos ver como que é a mente, né? E eu brinquei com o meu noivo João e falei assim, eu vou ganhar esse prêmio. Vamos apostar? O que você quer apostar comigo? Falei com ele. E aí eu comecei a falar. Todos os momentos que eu tinha, eu falava, o Júlio Reis é meu. Eu vou ganhar esse prêmio. E eu comecei a trabalhar, e mesmo com o meu trabalho, com um dia muito atarefado, eu conseguia encontrar lacunas para desenvolver projetos, desenvolver coisas. A minha faculdade chama Unipam. Quem quiser, às vezes, pesquisar depois, eu desenvolvi uma feira de inovação em um projeto integrador, que era de integração de matérias. E eu deixei essa feira de herança para a escola, e esse ano passado eu tive o orgulho de ser convidada como palestrante. Então, pensa, você criar um projeto do zero, né, como o seu projeto de curso sobre empreendedorismo. Então, chama Inovete, era uma feira de inovação em medicina veterinária. Então, os alunos, eles desenvolviam protótipos de projetos, desde uma ordenha diferente, uma injeção diferente, um medicamento novo, novos modelos arquitetônicos para clínicas, enfim, tudo que fosse ligado a empreendedorismo e veterinário. E aí essa feira foi crescendo, e a gente ganhou parceria do Sebrae, diversas outras coisas, e eu achei muito bacana que ano passado eu estava lá no palco, olhando para os alunos, que aí depois de veterinária passou para zootecnia e agronomia, então englobou todos os 3 cursos. E eu olhando e dando uma palestra para os meninos sobre marketing pessoal, como eles se venderiam para o emprego, para o mercado de trabalho, quando acabasse a faculdade. E sabe aquela sensação assim, caramba, olha, né, se eu não tivesse acreditado, nada disso teria acontecido. E aí, quando foi ter a colação de grau e tudo, eu ganhei o Júlio Reis. Então, assim, na minha sala tinha gente que ficava à toa o dia inteiro, que estava disponível só para estudar, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e ainda tive tempo de doar o meu tempo para fazer outras coisas, porque eu queria que o meu currículo crescesse. Então, assim, eu sou a prova viva que o pensamento positivo realmente funciona. Realmente faz a diferença. A minha mãezinha falava que quando você quer que alguma coisa seja realizada, peça para alguém que está ocupado, né? E você é a prova disso. Você arrumou tempo também para se entregar, para poder ajudar,
E aí veio a recompensa. Eu acho que não é um acaso. O positividade eu também acredito muito, tá? Mas eu acho que a sua atitude, a sua energia, o mundo gosta de movimento. O mundo é igual uma bicicleta. Se você para de pedalar, cai. Não importa se a estrada tá ruim, você precisa estar pedalando, mesmo que seja em baixa velocidade. E você é muito dinâmica, você busca coisa, você quer inovar. E essa linha empreendedora sua é encantadora. Show de bola, arrebenta aí. E aí, mais um desses motivos foi o meu projeto de TCC. Eu entrei na faculdade e falei para o meu professor assim: eu quero desenvolver um medicamento. E ele falou assim: olha, 5 anos. Sei não. Será que dá? E aí eu comecei com isso, essa ideia. E falava: eu vou. E aí um belo dia eu estava lá no consultório, lá no hospital, ajudando os veterinários, que eu sempre gostei muito da área de feridas, porque eu acho que na veterinária é uma área, assim, vamos dizer que ainda não tem tantos medicamentos e tanta tecnologia igual pra gente, seres humanos, né? Que nós Tá. temos tantos curativos evoluídos, tantos curativos modernos, e os animais é mais limitado, porque às vezes eles lambem, comem, enfim, né? É mais difícil. Difícil o manuseio, difícil a aplicação e tudo, por causa do pelo, enfim. Sim. E eu olhei a veterinária fazendo curativo e me veio aquele estalo. Falei, gente, é isso, achei. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu quero uma pomada. Né? E comecei a pensar. E aí um dia eu tava no salão, fazendo a sobrancelha, e eu vi a moça passando vaselina na sobrancelha. Eu falei, vaselina. E comecei, o que eu vou juntar com vaselina? Porque vaselina é uma base que se usa muito em pomadas. E aí eu comecei a pensar, e aí eu juntei alguns princípios ativos, naturais, e falei, é isso, vai dar certo. E aí no último ano da faculdade, sem nem ter testado, Renê, eu cheguei no meu professor, falei assim, vamos fazer a pomada? Aí ele falou assim, eu quero te orientar. Então vamos. Você tem certeza? Eu falei, tem. Vai dar certo. E ele falou, e se não der? Eu falei, não, não tem se não der. Vai dar. E aí eu fiz empiricamente, nem sabia, né, por onde que ia passar. Fabuloso. E testei nos meus ratinhos e deu super certo. E assim, é uma prova viva que a gente tem que continuar tentando, né? E no meu projeto de mestrado a mesma coisa. A minha orientadora, ela trabalha com biofilmes que dão origem a sacolinhas, dão origem às embalagens de papel filme dos alimentos, sabe? E eu Certo. falei com ela, falei, doutora Vivian, por que não um curativo de biofilme? E ela falou, Isamara, mas o nosso mestrado é engenharia de alimentos, será que dá certo? Eu falei, dá, a gente pode desenvolver um curativo comestível que faça efeito sistêmico e tópico no animal. E aí agora eu tô desenvolvendo e pesquisando essa área para ver se dá certo. Então, Até o final da live, eu acho que você já vai ter, eu tenho fé, a vacina do Covid e mais algumas coisas. Não é possível, não é possível, você é demais. não é tanto assim, Ô, não. Isamar, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu queria só fazer uma ressalva da sua fala, para que não passe desapercebido, ou pelo menos que fique mais reforçado para as pessoas, o seguinte. Gente, você percebe como que ela estava buscando uma ideia, como fazer, e ela estava em outro local, que era um salão de beleza, mas a cabeça estava fértil. Ela não desligou o botão. Essa é a diferença do verdadeiro empreendedor. Ele não desliga. As oportunidades estão sendo munidas por informações aonde você está de olho aberto ou não. E de repente ela está no salão, ela vê uma pomada, ela liga o fato, ela vê a necessidade e ela cria o projeto. O que eu quero dizer assim, que esse eu acho o espírito do empreendedor. Porque as respostas para as nossas perguntas não estão exatamente onde a gente mais quer ver ou busca. Elas estão no seu contexto, na sua movimentação. E isso me encantou. Fabuloso, Isamara. Isamara, é que as pessoas às vezes acham que quem é empreendedor tem uma ideia aqui, sentado no trabalho, né? E às vezes as boas ideias vêm em ambientes fora do trabalho. Essa é a grande... Adorei demais. Que positividade, mulher. Viu? Ó, vamos praticar a positividade. Até o final vai ter notícia boa de alguma coisa aí. Vai, se Deus quiser. O telefone vai tocar, vai ter coisa boa. Vai tocar, Renê. Então, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse tema, a olhar coisas sobre positividade. E, assim, eu dou palestras e eu pensava assim, gente, eu preciso motivar as pessoas. Porque o que acontece? Hoje, a gente é muito pessimista. A gente já começa uma coisa falando, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu não falo que eu sou perfeita, não é todo dia que a gente tá bem. Tem dia que eu Lógico. sou
sou descrente também. Então, isso é normal do ser humano. Mas a gente tem que aprender a ter alguns gatilhos para quando isso, né, começar a aflorar, a gente fala, não, calma aí, deixa eu voltar aqui, porque essa pessoa aí não é a pessoa que vai fazer isso, não. E, assim, tem várias pesquisas, diversos pesquisadores, que falam que o nosso pensamento modifica até a molécula de uma água. O nosso corpo, grande parte da constituição é água. Então, se a gente pensa, ai, não vai dar certo, não vai dar certo, eu tô passando mal, tá tudo ruim, tá muito, né, ai, que droga de vida, desculpa a palavra, mas enfim. Isso vai emanar no nosso corpo, é o que a gente está falando, o que a gente está pensando, então vai reproduzir na gente. Então, às vezes, eu nem tô passando mal, eu vou começar a sentir mal-estar. E isso é comprovado cientificamente. Nós, na área da farmacologia, tem muito a pesquisa do efeito placebo. Eu não sei se você conhece. Vou explicar resumidamente. Por favor. Todos os medicamentos, antes deles serem vendidos para o mercado, eles são testados. Então, por exemplo, os animais são testados em animais, mas esse efeito placebo é mais visível nos seres humanos. Então, é escolhido um grupo de pessoas para tomar aquela droga, aquele medicamento, e vamos lá, 50 pessoas, 25 tomam o comprimido verdadeiro e 25 tomam farinha ou algum outro componente sem o princípio ativo. Mas eles não sabem quem está tomando a farinha e quem está tomando o remédio. E o que acontece? Grande parte dessas pessoas que tomam a farinha, por elas estarem pensando naquele medicamento, nossa, eu vou me curar, esse medicamento que é o certo, eu tô com o certo. O placebo faz efeito. E elas se curam. Então, esse efeito placebo comprova que o efeito dos medicamentos tem sim reações sistêmicas? Tem, claro, com certeza. Mas grande parte é o nosso pensamento. Então a gente sabe, nossa, se eu tomar esse medicamento, eu vou melhorar. Então a gente já toma um medicamento com pensamento ligado. Isso vai fazer efeito, eu vou ficar ótima. Tanto é que a gente toma para dor de cabeça e às vezes meia hora a gente já tá ótimo, não é? Verdade. Tá super bom. Então, essa pesquisa comprova que grande parte das doenças, se as pessoas acreditassem mais no pensamento, na positividade, talvez elas se curariam por si só. A crença. Principalmente em pacientes com algumas patologias mais graves, que eles se entregam e desistem. Então, há várias terapias, vários psicólogos que trabalham essa área do pensamento mesmo, para elevar o espírito, para elevar o ânimo daquele paciente. Eu acredito muito nessa linha, Isa. Eu só queria compartilhar duas experiências. Primeiro, eu tive a chance de ter uma família incrível, muito positiva, mas a minha mãe, ela era extremamente assim. É uma fé gigante, uma força gigante. Uma mãe que criou 11 filhos, já dá, o currículo dela já está ótimo, né? Só de falar que ela teve 11 filhos e muito. Ela defendeu e lutou, enfim. Então ela tinha essa coisa do ver o lado positivo, ver o copo, a metade do copo cheio. Ela sempre ensinou a gente a focar no que estava dando certo, né? Mas eu quero dar um depoimento meu para você. Eu queria saber se isso já aconteceu ou até acontece com você. Quem me vê sempre também me acha uma pessoa muito otimista, muito para frente, que eu quero sempre motivo. Eu amo fazer isso mesmo. Mas às vezes eu tenho uma briga interna entre eu e eu. Tem hora que eu me pego pensando negativo, mas assim, eu tô brigando comigo e eu fico com vergonha das coisas que eu tô brigando, porque não parece ser eu. Falei, cara, você controla, você sabe tudo, você já sabe o processo. O que você tá fazendo? Parece que você tá dando carne para aquele lobo ruim, sabe? Que você não quer. Tem 2 lobos, você tá alimentando aquele lobo que você não quer que seja alimentado e você tá gostando de alimentar. Eu queria saber se você passa por isso e em algum momento, a hora que você dá conta, você tá gostando de pensar coisas que não são boas, mas parece que está gostando. Eu não sei se é essa a palavra, mas queria saber se você passa por essa questão da positividade, essa queda da positividade. Sim, eu acredito que, assim, todos nós, a gente vive de altos e baixos. Até para a gente dar valor nas coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente precisa das experiências negativas, senão elas não fariam sentido, né? E sim, claro, nossa, principalmente comigo, a procrastinação. Eu sou uma pessoa que eu tenho que falar assim, eu vou fazer, eu tenho que levantar e fazer agora. Você entendeu? Porque aí eu começo a viajar e eu vou pensando, ai, mas isso, ai, mas aquilo, ai, queria ficar deitado mais uns 10 minutos e tal, e tal. E aí, às vezes, quando você vê, já tá uma bola de neve e você não sai do lugar, né? Então, eu também penso, às vezes, tem determinados momentos, situações.
Às vezes tá dando tudo certo, aí começa errado, 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 errado. E você fala, caramba, mas por que isso, né? Não vai pra frente. E aí você começa, aí você para, fala, não, alguma coisa tá errada. E aí começa a fazer um inventário, voltar, e aí você vê, opa, eu errei aqui. Vamos mudar então. E aí toma um novo rumo, e aí vai e flui. Mas todos nós, eu seria hipócrita de dizer que não. Todos Tá. nós temos o nosso momento de nuvem negra, vamos assim dizer, né? Isa, você, independente da sua fé, independente da sua origem, que você tem alguma técnica que você tem feito, já fazia ou intensificou nesse processo de reflexão, de respiração, algo que você colocou e você pode até dar um depoimento para a gente, no sentido que isso talvez tenha. Você era mais ou menos espiritualista? O que aconteceu nesse processo? E principalmente agora nessa pandemia, se houve alguma mudança também nesse momento de aproximação com a sua essência? Conta pra gente. Sim, houve. Eu tenho uma doutrina que eu sigo há bastante tempo. E esse período de pandemia, eu acredito que foi para a gente olhar para dentro de si, sabe? Parar um pouco do tumulto da vida e falar assim, opa, quem sou eu? Né? Vamos lá. Quem é a Isamara? Agora eu tenho tempo para pensar, eu estou em casa, eu não estou trabalhando. O que eu quero da vida, onde eu estou errando e acertando? E uma coisa que eu senti que me ajudou muito nesse tempo, as pessoas falam assim, ah, mas isso é muito difícil. Meditação é incrível. Não, assim, todos os dias antes de dormir, Renê, tem vários aplicativos. Tá. O próprio YouTube, se você não consegue se concentrar sozinho, calado, com seu pensamento, no YouTube tem meditação de 6 minutos, 10 minutos, que a pessoa vai falando e a voz vai te guiando, sabe, o pensamento. Perfeito. Eu acredito que esse hábito que eu não tinha, eu tinha, mas não era tão rotineiro, não era todos os dias, era esporadicamente. De parar um tempo e meditar, assim, relaxar mesmo, acalmar, foi muito bom. Sabe quando você desliga, parece que não tem aquele tanto de vozes falando com você mesmo. Aí você fala, Sim. nossa, meu pensamento tá vazio. Não é que tá vazio e improdutivo, tá vazio de negatividades, de coisas ruins. Você sente só boas vibrações, boas energias. E principalmente, tá próximo das pessoas que a gente gosta, né? Porque eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de compartilhar. Aí eu tenho um pensamento, aí eu chego na minha mãe, mãe, isso, isso. Ou às vezes eu falo com o meu noivo, olha, isso, isso. Aí ele, será? E ele não, vai que dá. Se não der também não tem problema. Ele sempre me incentiva muito. Fabuloso, fabuloso. E assim, eu acredito isso, sabe? Eu aprendi nesse período a dar valor nas pequenas coisas, sabe? A acordar, a sair e olhar o sol e falar, nossa, caramba, quanto tempo eu não parava para prestar atenção no sol, né? De sentir o quentinho na pele e falar, nossa, como é bom essa sensação. E de acordar assim na sua cama, no conforto da sua casa e pensar, poxa, como eu sou rico, eu tenho um lugar para morar, eu tenho uma casa, quantas pessoas não têm? Quantas pessoas estão nas ruas nesse momento, né? Então eu aprendi a agradecer mais, a ser mais grata, sabe? A ter mais gratidão. Não que eu não tinha antes, mas parece que esse Intensificou. tempo, tudo isso que a gente está vivendo, né? Essas experiências, enfim, esse medo que muitas pessoas tiveram, fez aflorar muito isso. E eu tenho algumas amigas e a gente sempre faz oração. Todos os dias nós ligamos por videoconferência e a gente faz ali um bate-papo, compartilhamos as experiências do dia. E isso fez a gente crescer muito, sabe? Porque a gente começou a auxiliar uma outra e perceber que não precisa de muito para fazer diferença na vida do outro. Então, às vezes, uma amiga nossa estava com crise de ansiedade porque estava preocupado com a situação, que aqui mesmo sendo uma cidade pequena também teve o problema da pandemia e tal. E aí a gente conseguia conversar e no final do nosso momento juntas, ela fala, gente, a minha crise passou, olha, gente, como eu estou. Então, uma simples conversa, sabe? Ali, a dedicar 5 minutos do seu tempo para Salva fazer uma o bem vida, para o né? próximo. Isso, ser mais caridoso. Não, aí as pessoas falam assim, ah, Isamara, mas caridade. Aí quando fala caridade, as pessoas pensam assim, ah, R$ 1 milhão doado para a Unicef. Não. Né? Não.
Caridade é um lixeiro tá passando na porta da sua casa, um dia de sábado, que eles estão cansados, você fazer um lanche e entregar para eles lancharem, né? E ver a alegria e o sorriso no rosto deles, isso não tem preço. É abraçar uma pessoa que está chorando, é falar para alguém, olha, calma, vai dar tudo certo. Às vezes essa era a palavra que aquela pessoa precisava ouvir, né? Era a palavra que vai impedir ela de cometer uma besteira, né? Igual tem várias histórias e tal, de pessoas que contam e dão depoimentos que iam se suicidar e alguém as abraçou e disse, olha, deixa eu te dar um pouco do meu amor, né? E aí a pessoa para e pensa, olha, eu não preciso tirar minha vida, né? Então isso é muito, muito bacana. Forte. E muito. Aquele minuto que vale 1 milhão ou mais. Um minuto que salva. É fabuloso ouvir você, mas a gente já passou dos 30 minutos, só pra você ter uma ideia. Sério? Quantas lives você já tinha feito? Nenhuma. Essa é a primeira. Então, eu vou jogar um desafio, já que você é a mulher dos desafios. Tem muita gente próxima de você com qualidade humana e qualidade profissional igual você, que não tem coragem de fazer ou não teve ainda a iniciativa de fazer. Então, que tal você chamar as pessoas para fazer uma live por semana, pelo menos, dentro do seu ciclo de amizade, para compartilhar experiência? O que você acha? Eu acredito que seja uma boa. Eu tô pensando, tô com alguns projetos, mas sabe aquele assim, pensando e executando menos? Então eu acho que tá na hora de começar. Vou jogar esse desafio para você e eu quero te acompanhar pelo menos uma vez na semana com pessoas igual você, que às vezes não entrou, a hora que entra dá esse talento, dá esse show de conteúdo e tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas. Ou as que estão ao vivo aqui hoje, ou as que vão assistir em algum momento da vida aí. Isso sim, muito. E tem uma teoria, vou contar bem rapidinho, Renê, que a gente chama de teoria do quem chutou meu gato. A gente brinca assim, né? Quem chutou meu gato? Quem chutou? Depois você pesquisa. Que acontece? Por exemplo, a gente acorda de manhã atrasado, e aí o que acontece? Você já levanta reclamando, ai, que droga, o despertador não tocou. Aí você levanta, tropeça na cama, lá com o dedinho, que mais dói. Aí você vai sair de casa, esquece a chave, tem que voltar. Vai ver que o carro tá acabando a gasolina. Aí chega no trabalho, o chefe tá te esperando. Então, é uma sequência de ações pela negatividade. Então, por isso que fala que chutou meu gato. Porque quando, né, infelizmente, esse processo acontece de assustar o gato, ele sai correndo e gritando, né? Então, é como se fosse um grito. Olha, para e pensa. Então, acordou atrasado? Respira fundo e fala, tudo bem. Atrasei, vou ligar e avisar? Não dá tempo de ligar, então respira fundo, fala, Deus, obrigada por me livrar de algo. Talvez você sofreu um acidente, talvez ia acontecer algo muito ruim, você dormiu um pouquinho mais, né? Fabuloso, enfim, fabuloso. De olhar o lado positivo das coisas e de não deixar que essa teoria influencie o seu dia, porque se você começa o seu dia mal, com certeza ele vai terminar mal. Porque você vai dizer, alguém vai te dizer bom dia e você vai dizer só se for para você. O meu começou péssimo. E aí você já cortou aquela ligação que talvez era a chave que ia mudar o que deu errado no momento que você acordou atrasado. Sim. Então, por mais que o dia esteja ruim, Renê, sempre responda com positividade. Porque se você der uma má resposta naquela pessoa, você vai transformar o dia dela também. E ela vai transformar de outra pessoa e assim vai ser uma cadeia. E várias pessoas vão ser impactadas por um mau humor que você poderia ter se contido e ter sido mais grato por entender que eu acordei atrasado, mas tudo bem, tem 300 e tantos dias no ano, eu acordei atrasado. Né? Então, para a gente pensar um pouco nisso também, porque nós refletimos na vida das outras pessoas, das pessoas que estão em torno de nós, que têm contato conosco. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu quero entregar o bem, o melhor de mim, ou eu quero entregar uma coisa não bacana? É isso. Eu queria não falar mais nada para não estragar tudo que você falou. Eu achei que tá lindo. Gente, olha, que fabuloso estar aqui com a Isamara. Nós vamos entrar agora no quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Você consegue ler o que está aqui? Minha internet travou um pouquinho aqui, mas eu gosto de escutar ela. Aí, ó. A Nayara falando, fabuloso. Gente, um recado para todo mundo que está acompanhando. Quem mandou uma mensagem aqui para a Isamara
Infelizmente, na hora que eu salvar essa live, na hora que ela vai pro IGTV ou pro YouTube, é cancelado os comentários. Então, entra ali no IGTV, por favor, Jefferson, todo mundo tá mandando um oi, a Ruth que mandou um oi. Entra ali no IGTV e manda a mensagem para a Isamara poder ler, saber quem compartilhou e até responder alguma pergunta de curiosidade Sim, de vocês. claro. Porque, infelizmente, a tecnologia ela vai apagar. E quem gosta do meu conteúdo, apoia os nossos afiliados aí na área da educação, que a gente vem fazendo uma campanha para ajudar as crianças da escola pública, tá bom? Zamara, pronta para entrar para o nosso quadro Somos Contadores de Histórias? Bora. Bora? Adorei esse bora. Tá com caneta aí? Diga lá três palavras aleatórias. Aleatórias? É. Amor, caridade... Anota aí. Ai, tem que anotar? Peraí. Amor... Caridade... Caridade... E sorte. Vai, sorte. É. Anote as minhas duas. Curativo... E gato. Então, é assim que funciona. Você coloca essas 5 palavras num balaio, costura essas palavras numa história, manda para mim, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você, você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto, Isamara. Então, com vocês no quadro, somos todos contadores de histórias, e toda história, Isamara, começa com Era Uma Vez, tá bom? Ela diretamente de Pato de Minas pro mundo, aguardando uma ligação muito importante, 011. Estamos aqui na torcida, muita positividade. Era uma vez, é com você. Então, era uma vez uma menina que era muito apaixonada por gatos e viu nas feridas uma chance de desenvolver curativos e doar um pouco de amor aos animais que às vezes são tão maltratados. E viu no próximo a sorte de ter a compaixão e a convivência com eles e poder aprender e transformar isso em um ato de caridade e amor e fazer a diferença na vida do próximo. E assim ela seguiu a vida dela. Mas lá no passado, ela teve que panfletar para conseguir seu primeiro curso de datilografia. E assim, de digitação e fazer as coisas acontecer. Ela escutou muito dentro da própria família que algumas coisas ela não conseguiria, pela trajetória da vida. Mas ela nunca desistiu, a positividade sempre foi muito forte. Com seu gatinho de estimação, ela sempre caminhava. Ela teve muito amor, muito sempre generosa no seu dia a dia. Ela sempre acreditou que poderia sim ser o curativo na vida das pessoas, levando palavras de conforto, levando sabedoria. E foi isso que ela fez. Muitos cursos ela se qualificou. Ela caiu na veterinária, inventou pomada, criou soluções. E existem soluções que ela ainda vai criar, que ainda vão revolucionar o mundo. E ela vem fazendo isso, dia após dia, com muito amor e carinho. Ela vem com as suas palavras, levando esse curativo no coração das pessoas e acreditando que a positividade deve ser alimentada todos os dias. É com você. E que essa positividade nunca cesse e que ela cresça a cada dia no coração das pessoas, trazendo mais sorte, mudando os caminhos, trazendo mais amor, novos amores, novas aventuras, fazendo curativo naquilo que as pessoas têm de dores, de desamores do passado, trazendo o ronronar de um gato que acalma o coração e transformando os caminhos através da caridade com o irmão. Gente, coraçõezinhos para Isamara, ela arrasou, que história linda, ficou lindo isso aí. Obrigada, Renê. Tem uma frase, Renê, que eu quero deixar para as pessoas, que Por favor. é de uma pessoa muito querida aqui em Minas Gerais. Ele se chama Chico Xavier. Eu não sei se você já ouviu. Fabuloso. Francisco Cândido Xavier. Ele é daí? E ele é de Uberaba. Perfeito. Sim. É da cidade de Uberaba. E ela diz o seguinte: olha, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar hoje a escrever uma nova história para que a gente faça um novo fim para a nossa história. Então, que aquelas pessoas que estão achando que a vida não está legal, que está tudo ruim, que elas parem e pensem: olha, o passado está lá no passado, eu não consigo voltar, mas eu posso parar hoje, fazer uma nova pessoa, me reinventar e mudar o fim dessa história, transformar ela em algo melhor. Então é isso que eu queria deixar de mensagem. Que nunca é tarde
para se começar. Gratidão, Samara. Você arrebentou, você mandou muito, muito bem. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas com essa mensagem. Se um já for, a gente já fez a diferença no mundo. Com certeza. Saúde, que corra tudo bem, que seu DDD 011 toque aí, tá bom? Para você também. Ó, dedos cruzados e positividade. Gente, para todo mundo que mandou um coraçãozinho, uma palminha para Isamara, lembre de deixar lá no comentário no GTV que vai apagar. Muito obrigado a você que vem prestigiar aqui o conteúdo da live e acompanhe os conteúdos ali. E se você não acompanha Isamara, acompanhe Isamara lá. E obrigada a todos, né, que doaram um pouquinho do seu tempo, todas as mensagens de carinho, a todos que doaram um pouquinho do seu dia para aprender um pouquinho com a gente, né? E a você, Perfeito. muito obrigada pelo convite, estou à disposição, quando precisar, pode contar comigo sempre. Com certeza. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau!